vida da pastora Dayana, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aqui está a sua filha, Pai, se colocou à disposição nesta noite para trazer o melhor para esta casa. Por isso nós entregamos a vida dela nas tuas mãos, Pai. A vida da família dela, o presbítero Franco, seus filhos. Cuida desses jovens, Senhor, porque eles foram entregues a Ti e a responsabilidade deles de cuidar dessas vidas. E por isso, Pai, nesta noite eu quero que o Senhor use ela poderosamente neste lugar, como o Senhor sempre tem usado. Pai, que não seja ela falar, mas o Teu Espírito Santo através da sua filha, e que ela entregue tudo o que tenha para entregar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Deixa eu me ajeitar aqui, porque do jeito que eu sou estabanada, cai tudo no chão. Vou abrir um parêntese aqui, vocês não contam pra ninguém, promete? Eu estava ministrando a ceia lá embaixo, lá na sede, e o pão da ceia caiu no chão. E o que eu fiz? Fiz nada. Continuei plena, ministrando a ceia. Essas coisas acontecem com você? Acontece comigo, direto. Amém? Só para descontrair, queridos. A paz do Senhor mais uma vez. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 22. Essa palavra que o Senhor me deu é uma palavra que está queimando no meu coração há mais ou menos um mês. E o Senhor já falou para mim que eu não vou pregar ela uma vez só, não. Mas glória a Deus, aprove a Deus que eu trouxesse essa palavra aqui hoje. Amém? Se você achou, Gênesis capítulo 22. Amém? Quem achou, dá um glória aí, dá? Aleluia. Obrigada. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1 mesmo. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Até aqui. Amém? Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Igreja, quantos aqui sabem que tem um chamado? Quem aqui tem um chamado? Deus te chamou para algo, você sabe que você tem alguma coisa na sua vida que Deus chamou você para fazer. Levanta sua mão. Você sabe que você tem um chamado? Eu não sei aqui quem tem chamado pastoral, quem tem chamado presbitério, quem tem chamado diaconal, para liderança de algum departamento, eu não sei. Mas o Senhor traz essa palavra hoje para você que tem chamado. Então você levantou a mão, você sabe que Deus chamou você. Amém? Isso é importante que você tenha ciência e consciência de que Deus chamou você. Amém? Quando Deus chama a gente sabe, não sabe? A gente sabe. Ainda que alguém fale alguma coisa contra, mas lá dentro você sabe que Deus te chamou. Quem está aguardando esse chamado se cumprir? Levanta a mão. Deus chamou você para alguma coisa e você está aguardando esse chamado ser real na sua vida. Tem alguém? Se tiver, levanta a mão. Todo mundo já está cumprindo? Não, tem gente que ainda não. Todo mundo está cumprindo já o chamado? Glória a Deus? Não tem ninguém que está esperando se concretizar? Não tem ninguém que está caminhando ainda para a promessa até chegar à conclusão desse chamado? É para essas pessoas que eu venho pregar hoje. A gente acabou de ler aqui um capítulo de Gênesis, onde Deus coloca Abraão à prova. Só que eu quero voltar um pouquinho nessa história para a gente entender
O que acontece com a gente quando Deus faz um grande chamado para nós? Ninguém chega a um lugar, a um patamar ou a um título do nada, certo? Existe um processo que acontece até que você chegue a tomar posse daquilo que Deus falou que era para você. Amém? Então há um tempo entre a promessa feita e o cumprimento da promessa. Tem uma linha do tempo que acontece no momento em que Deus te faz a promessa até que ela se cumpra. Então Deus fez um chamado para você e aí veio um processo e aí você cumpriu. Amém? Agora, se eu disser para você que esse chamado que Deus te fez, ele não é um fim em si mesmo, ele não termina aí. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De eu começar a exercer algum cargo na igreja, fazer alguma coisa que eu sabia que Deus tinha aquilo para mim, e eu falar assim pro Senhor, Senhor, agora sim, agora foi. Agora, pronto, o Senhor cumpriu, pronto, acabou. Não acabou não, querido. Não acabou não. Não acabou. Você está achando que o chamado que Deus te deu, que você está cumprindo, acabou aí? Vamos entender aonde Deus está querendo chegar com essa palavra. Lá no início, a gente conhece a história de Abraão, mas vamos refrescar nossa memória aqui para a gente lembrar quais foram as etapas que ele passou até chegar a Isaac. Amém? Porque Isaac é o filho da promessa, certo? Só que até vir Isaac, veio uma promessa antes. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa, lá em Gênesis 12, capítulo 1, não precisa abrir. O Senhor, ele faz um chamado para Abrão, que não era Abraão, era Abrão ainda, certo? Faz um chamado para ele, né? E aquilo ali era só o início de um cumprimento de uma promessa, tá? Foi só o chamado. Depois o Senhor reforça a promessa que ele tem com Abrão, lá no capítulo 13. Então Deus primeiro faz um chamado de que faria dele uma grande nação, certo? Que uma grande nação nasceria dele. E lá no capítulo 13, o que Deus faz? Deus reforça, tipo assim, tô te dando um comprovante de que eu vou cumprir. Amém? Depois, o Senhor faz uma aliança com ele, isso lá no capítulo 13, no capítulo 15, perdão. E ele reforça mais uma vez a promessa. Depois, Abrão, esperando já a promessa. E aí Sarai, né, já fala assim, meu Deus do céu, a gente está velho, como que a gente vai ter filho? Abrão, faz o seguinte, pega minha serva ali, Agar, vamos dar uma ajudinha para Deus? Vamos dar um empurrãozinho? Assim, Deus deve estar descansando, né? Então não vamos perturbar Deus, não. Vai lá, fica com Agar, e aí ela vai te dar o filho que a gente precisa. Né? Não vamos incomodar Deus, não. Vamos só chamar Agar, aí você dorme com ela e dá um filho para nós. E aí, ele cedeu e aconteceu. Ela gerou Ismael. Só que Deus tem uma promessa com Abrão, que é fazer dele uma grande nação. Ismael é filho de Abrão. E Ismael, logo, né, trouxe para si essa promessa de que ele também seria uma grande nação. Só que Ismael, a gente sabe que inicialmente não era o projeto de Deus. O projeto de Deus não era Ismael, certo? Mas Deus é Deus, Deus cumpre as promessas que ele faz. E falou, tá bom, veio de você? Se veio de você, vai ser uma grande nação. Tudo bem. Aí depois, o Senhor vem e estabelece a circuncisão. Né? Vai pegar todos os rapazes, os homens, e vai circuncidar. E aquilo ali é um sinal físico de uma aliança que Deus está fazendo com Abrão. E Abrão tinha aqui, gente, sabe quantos anos? 99. 99 anos. E ainda tinha a promessa de Isaac. Aí Deus faz uma aliança, circuncida os homens, os meninos, né? Essa aliança ela é feita no corpo carnal, que é feita no corpo dos homens. Tudo bem.
Quando Deus faz essa aliança com Abraão, Deus muda o nome dele para Abraão. Mais uma vez, Deus está dizendo para Abraão, eu vou cumprir a promessa que eu te fiz. Mais uma vez, né? Porque o nome Abraão significa pai de nações. Deus muda o nome dele e está ratificando. Mais uma vez o Senhor está falando, você vai ser pai de multidões, de nações. Ok? E aí a mulher que ia gerar o milagre, que seria o Isaac, a Sarai, se tornou Sara. E aí a Sara vai dar luz a Isaac um ano depois que o Senhor visita e diz, olha, por essa época Sara dará luz a um filho. E aí seria o filho da promessa. Esse sim, seria o filho da promessa. E acontece. Só que aí, queridos, lá no capítulo 22, né? Isaac nasceu antes, né? Antes do capítulo 22, Isaac nasceu, teve o nascimento, né? Teve a expulsão de Agar com Ismael, teve toda uma questão ali. Só, gente, que Abraão agora, né? Estava feliz da vida. Porque a promessa chegou. Isaac era o sorriso. O nome Isaac significa sorriso. Isaac era o sorriso de Abraão. Eu imagino como é que não era Isaac com Abraão, gente. O que Abraão não devia ser com aquele menino? O filho da velhice. Imagina o quanto esse menino não era mimado. O quanto ele não era amado. O quanto nos deviam ter medo de ele sofrer um arranhão. O quanto que é igual assim, sabe aquele filho tão esperado que se pegar uma gripe a mãe enlouquece? Eu acho que com Abraão era assim, Abraão e Isaac, sabe? Acho que Sara devia falar assim, meu Deus do céu, o menino tá gripado. Ai, Senhor. Imagina, nem dormia de noite, velando o sono do menino. De tão amado que ele era. Isaac devolveu a alegria a Abraão e a Sara. Isaac era o sorriso dos dois. E aí Abraão, achando que estava tudo bem, o Senhor cumpriu, eu vou ser uma grande nação, Agar e Ismael já tomaram o rumo deles, tá tudo em paz aqui em casa, tá tudo bem. Agora é só deixar o menino crescer, ficar forte, daqui a pouco tá casando, daqui a pouco tá me dando neto, e daqui a pouco vem os bisnetos. Só que no capítulo 22, Deus chama Abraão para a realidade. E fala assim, que foi o que a gente leu. Abraão, eis-me aqui. Abraão estava felizão. Eis-me aqui, Senhor. Pode falar que teu servo ouve. Feliz da vida. E aí Deus diz assim, toma o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. E ali você vai sacrificar ele como um holocausto. No monte que eu vou te indicar. Deus pediu o sorriso de Abraão. Vá lá, me entrega Isaac agora. Aí quem ouve essa história vai pensar assim, meu Deus, Deus é masoquista? Deus gosta de fazer a gente sofrer, é isso? Deus dá uma coisa pra gente, a gente fica feliz da vida. E daqui a pouco ele diz assim, me dá de volta. Não quero isso mais para você não. Pode largar isso aí, agora eu quero que você vá para outra coisa. Que Deus é esse que muda de ideia do nada? Será que Deus muda de ideia do nada? Qual o propósito do Senhor em fazer Abraão ir lá e sacrificar Isaac? A gente conhece o final da história. A gente sabe que Isaac não foi sacrificado. A gente sabe que o Senhor providenciou o cordeiro e os dois fizeram lá o holocausto. E Abraão desceu aquela montanha assim. Ai, ufa. Ai, Senhor. Senhor, quase que o Senhor me pega, hein? Desceu feliz. Só que a gente sabe, porque a gente leu a história. Abraão não sabia. Quando ele estava subindo aquele monte, ele tinha certeza que ele ia descer sem o garoto. Vou descer sem meu filho, vou descer sem meu sorriso. O que eu falo para Sara quando eu chegar em casa?
seu menino. Sacrifiquei lá no monte, porque Deus pediu. O que diz para a mulher num negócio desse? E aí ele foi, né? Obediente como era. Ele pegou o menino e ele foi. Até aí tudo bem. E o que isso tem a ver com a pergunta que eu te fiz no início? No início eu perguntei para você se você tinha um chamado. No início eu perguntei para você se você já estava funcionando no seu chamado. E pelo levantar das mãos, muita gente já está caminhando dentro do chamado que Deus fez. E diz uma coisa para mim, você está caminhando dentro desse chamado e você está felizão, né? Eu tenho uma notícia para te dar. Grandes chamados exigem grandes entregas. Você às vezes olha para alguém e você pensa assim, uau, eu queria ser assim. Ah, eu queria fazer aquilo que o fulano faz. Ah, eu queria chegar lá, sabe ali, sabe, quando eu vejo aquela pessoa fazendo tal coisa, eu me vejo ali. Só que quantos Isaques você está disposto a entregar? Uma grande promessa sempre será sucedida de uma grande entrega. Entenda que essa promessa que o Senhor fez para você, Ele vai cumprir. Só que não antes de você fazer uma grande entrega. Uma grande promessa sempre vai ser sucedida de obediência. Abraão em nenhum momento falou, mas Senhor, como assim? Mas Senhor, é para ir mesmo ou eu ouvi errado? Mas Senhor, estou subindo um monte, hein? Que história é essa? Ele simplesmente pegou o menino e foi. Obediência. Uma grande promessa sempre será sucedida de etapas que precisarão ser vencidas e cumpridas. Até você chegar lá, vai ter etapas que você vai precisar vencer e cumprir. Pode ser que aquilo que você entregou para Deus um dia em obediência, se o Senhor te pediu algo, falou que você não queria mais que você fizesse, ou de repente Deus pediu você para abrir mão de alguma coisa, e hoje você fala assim, poxa Senhor, aquilo lá atrás o Senhor pediu para eu abrir mão, eu abri mão, sabe, mas aquilo ainda mexe comigo. Pode ser que lá na frente o Senhor retorne aquilo para você, igual Deus fez com Abraão. Mas pode ser que não. Então, se você tem um chamado, você tem que estar preparado para tudo. Você tem que estar preparado para a hora que Deus disser, não, tá bom, vai mais um pouquinho. Ou a hora que Deus falar assim, não, chega, volta. Porque quem deu o chamado é o dono do chamado. E ele decide quando a gente vai, quando a gente vem, quando a gente para, quando a gente entrega, quando a gente pega de volta. É ele que decide. Não é a gente que decide que aquilo que ele deu pra gente servir, a gente que decide quando vai usar. Sabe, Senhor, eu prego. Mas assim, Senhor, não, lá eu não vou não. Pastora Aline me chamou para pregar hoje. Pastora, hoje eu não tô afim. Hoje não tô numa boa. Só que a gente esquece que o chamado não é nosso. O chamado é serviço. Servir. E quando a gente serve algo que não é nosso. Então eu não posso achar que eu administro aquilo que Deus me deu. Eu não posso achar que esse chamado que Deus... Eu que decido quando vou começar aquilo que Deus me chamou para fazer. Não sou eu que decido. A gente não tem esse poder, queridos.
Enquanto a gente não olhar para Deus assim, e não assim, a gente não vai entender que o que Ele entrega na nossa mão não é nosso. E a gente sempre vai querer movimentar a nossa vida de acordo com o que a gente acha interessante. O seu Isaac nunca deve ser a sua prioridade. Deus só pediu Isaac para Abraão porque era o sorriso dele, era o deleite, era o prazer dele. E o nosso prazer tem que estar no Senhor, queridos. Qual é o seu Isaac? Qual é o Isaac que você precisa entregar? O seu Isaac não é aquilo que te faz esquentar a cabeça, te deixar preocupado. Embora filho faz isso com a gente, né? Mas filho dá muito prazer, muita alegria quando ele é amado. O seu Isaac é a sua alegria, é o seu prazer. É aquilo que você não quer deixar para cumprir o teu chamado. É aquilo que você diz assim, não, isso eu não negocio. Esse é o teu Isaac. Isso que você não quer negociar. Aí você pode dizer para mim, mas pastora, assim, eu já vim numa caminhada cristã há muito tempo. Quando eu cheguei aqui era tudo mato. E eu já estou muito tempo nessa coisa de caminhada cristã. E eu já fiz muita coisa na igreja. Agora, pastor, agora eu tô devagar, porque já passou os anos. Para mim já foi. Tô velho, tô velha. Deixa para a juventude fazer. Com quantos anos Abraão foi pai? Depois dos 99. E você está dizendo que você é velho? Para cumprir um chamado de Deus na sua vida? Velho é o diabo, queridos. Que desde quando a gente não era gente, já estava aqui. A gente não é velho. Deus tem chamado com pessoas, independente da idade que elas tenham. Aleluia. Senão Deus não escolheria Abraão. Glória, glória. Senão Deus não escolheria tantos homens de Deus aqui nessa palavra. Que qualquer um poderia olhar para ele e dizer assim, não, ele já passou da idade, acabou. Para Deus não existe isso. Tem pessoas, eu já conheci pessoas que carregam um chamado, gente, desde a adolescência, já estão na velhice. E nunca cumpriram. Não cumpriram, não é porque Deus não quis, não. Porque era o tempo de Deus, não. Não cumpriram, sabe por quê? Porque não quer entregar o Isaac. Não adianta, enquanto você não entrega o Isaac, esse chamado não vai florescer. Com Deus não tem negociação. Enquanto Isaac não for entregado, você vai ficar andando em círculo. Achando que Deus nunca cumpre nada na sua vida. Quantos cristãos você já conversou e dizem assim, tô na mesma, né? Tô aguardando a promessa. Nossa, aí você conversa com ele em 2022, tô aguardando a promessa. Aí você conversa com ele em 2023, tô aguardando a promessa. Aí você conversa com ele em 2024, tô aguardando a promessa. E muitas vezes, querido, esse aguardar a promessa não é que Deus está sendo demorado, não. É porque a pessoa não quer entregar o Isaac. Deus está lá, vamos lá. A hora que você me entregar, vai começar, vai acontecer. E a pessoa está lá, mas Senhor, isso não. Eu não sei qual é o seu Isaac. Eu não sei se o seu Isaac é seu filho, sua filha, que já é maior de idade, você cisma de tratar igual um bebê. E você quer ficar cuidando desse Isaac adulto, que já sabe muito bem o que quer e o que não quer da vida. Eu não sei se o seu Isaac é o seu trabalho. Que de repente você poderia trabalhar até menos, que dava para você se sustentar, mas você está se assoberbando de trabalho porque você quer mais. Porque o teu sorriso é o dinheiro na conta. De repente, o seu Isaac é um familiar. De repente, é um ministério até que você se agarrou e Deus já está falando para você sair dali. Que já acabou o tempo, mas você não quer largar.
Porque é o teu sorriso. É a tua alegria. É o seu deleite. E, queridos, quando eu prego isso aqui para vocês, eu estou falando de coisas que eu passei. Eu não estou falando de nada aqui que eu não tenha passado. Uma vez eu estava cantando, eu ministrava louvor, eu estava ministrando louvor, e o Senhor falou para mim, acabou. Enquanto eu estava ministrando, o Senhor falou para mim, acabou o tempo. Aí sabe o que eu falei? Ah, isso é coisa da minha cabeça. Deus não está falando, não. Na mesma semana, eu tive um sonho. Nesse sonho, o Ministério de Louvor estava no púlpito, o Ministério de Intercessão estava lá embaixo. E a missionária Rose, olhava para mim, lá em cima, e fazia assim, ó. Desce, você é aqui. Do sonho. E aí, nesse dia, eu falei, Senhor, é o meu Isaac. Esse era o meu Isaac. Porque o meu prazer era estar ali. Eu tinha muito prazer em estar ali. Mas não era mais o que Deus queria para mim. E aí, Deus me levou para o Ministério de Intercessão. Aí, ali eu aprendi muita coisa. Muita coisa. O Senhor me tirou do alto do púlpito e me levou para os bastidores. E ali eu tive que aprender o que era ficar de joelho horas, orando, intercedendo. Sabe? Como dizem, ficar na coxia, né? Ficar lá atrás. Quantas vezes o culto estava rolando, eu estava lá atrás, orando. Eu entrava e saía da igreja, ninguém nem me via. Porque estava lá atrás orando. Então o que eu estou dizendo é algo que eu passei. Existe um tempo de cumprimento para a promessa, mas se você não entregar o seu Isaac no meio do caminho, o que deveria durar 2 anos vai durar 10. Porque você vai ficar segurando o Isaac. O que era para durar 1 ano, vai durar 15. O povo de Israel anda no deserto em círculo. Ó, o que a desobediência não faz? Faz uma rodada no deserto. Já era para ter chegado, ó. E é isso que acontece. As promessas de Deus na nossa vida, que eles atrasam mais por nossa causa, não é por causa de Deus, não. A gente tem hábito de dizer, ai, que Deus está demorando. Tem certeza que Deus está demorando? Vamos fazer uma análise aqui. Deus está demorando? Vamos parar para fazer uma análise se Deus está demorando mesmo. Será que tem algum Isaac aí que precisa ser entregue ainda? Será que não tem algum Isaac que precisa ser entregue? Queridos, o seu Isaac é o seu sorriso. Não esqueça disso. O que é que te dá prazer não é necessariamente um pecado, mas Deus já mandou você entregar e você não entrega. O seu Isaac é diferente do meu. Aleluia.
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, Deus misericordioso. Entregue o seu Isaac, querido. Entrega o seu Isaac. Você não vai se arrepender. Eu quero contar um testemunho para vocês. O Senhor veio sobre mim com cura. O Senhor me curou do transtorno de pânico e ansiedade. Quando o Senhor fez isso comigo, o Senhor dizia ao meu coração que tinha algo que eu tinha que entregar ainda. Nunca pense, querido, que você está pronto, tá? Deus sempre vai ter algo mais que você vai precisar entregar. E eu falei, Senhor, o que mais o Senhor quer que eu entregue? E eu estava bem, já não estava mais com sintoma nenhum, não estava tomando medicação, nada. Estava bem. E um belo dia, uma quinta-feira, eu comecei a sentir todos os sintomas novamente. Eu falei, Senhor, o Senhor me curou. Eu creio nessa cura. O que está acontecendo? O que está havendo? Não era para eu estar assim. E aí o Senhor falou comigo, tem algo que você precisa me entregar. Eu quero que você pare de atender. Eu sou psicoterapeuta. Eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu pare de atender? Como que eu vou deixar os meus pacientes na mão, Senhor? Eu quero que você pare. Porque eu preciso que você faça algo que eu te pedi há muitos anos atrás. Eu preciso que você esteja comigo pelo menos 4 horas por dia. E você não tem tempo. Eu já tirei você do seu antigo emprego, porque eu queria isso com você, mas você conseguiu um outro emprego. Não era para você fazer. E aí o Senhor falou mais uma vez comigo, lembra da palavra do Isaac que você escreveu? Você tem que entregar o seu. Aí ele falou assim para mim, esse é o seu Isaac que eu quero que você entregue agora. Eu falei, mas como assim meu Isaac, Senhor? Ele falou, é o dinheiro que você ganha trabalhando. É o seu Isaac. É o teu sorriso. O que você já tem é suficiente. Você não precisa desse dinheiro. No dia seguinte, eu já estava melhor, tinha passado todos os sintomas, quando eu disse, sim, Senhor, eu vou fazer isso. Porque comigo, Deus trabalha sob pressão. Não sei se com você é assim, mas comigo é assim. Senão eu não obedeço. Eu me conheço. No dia seguinte, eu não tinha mais sintoma nenhum. Passou tudo de novo. E aí eu fui, Senhor, é para eu dispensar os pacientes quando? Esperar terminar o ano, a gente está chegando em novembro. Dezembro, eu vou entrar de férias, e aí eu dispenso os pacientes. E eu fiquei aquele dia todo, Senhor, quando é? Agora? É depois? É semana que vem? Ano que vem? E o Senhor falou para mim, você já sabe a resposta, é agora. E eu não sei, eu tive que dar o meu jeito. Conversar com paciente para paciente. Direcionar eles para outros terapeutas conhecidos meus. Entregando um por um. Porque eu não poderia chegar em novembro atendendo. Quando eu fiz isso, queridos, a paz voltou a reinar. E eu falei, Senhor, eu vou ficar com a cara grande, né? Porque eu vou simplesmente dispensar os pacientes. E o Senhor falou assim, não fala nada. Porque quem não é espiritual não entende as coisas do espírito. Falei com eles, disse que não podia dizer um motivo, mas que ia direcionar eles para outra pessoa. E assim eu fiz. E encerrei. E aí houve paz. E o Senhor falou para mim, a sua paz vai ser completa.
quando você começar a fazer o que eu pedi lá atrás, você precisa me dar 4 horas do seu dia. Você precisa fazer isso. Não é, Dayana, uma opção para você. Você tem que fazer. Qual é o seu Isaac, querido? A exigência dessas 4 horas é outro Isaac que eu vou ter que entregar. Porque eu não vou ter tempo de ver série que eu gosto. Eu não vou ter tempo de bater papo no WhatsApp. Eu não vou ter tempo de ler os livros que eu gosto. E eu estava vendo um louvor da Tamires Garcia e ela dizia assim, tem uma frase no louvor dela que diz assim: tu terás o meu coração de um jeito ou de outro? De um jeito ou de outro? Na dor, no amor, na obediência, na desobediência, o Senhor terá o meu coração de um jeito ou de outro. Qual é o seu Isaac? Hoje nós vamos cear. Hoje é um dia de renovar a sua aliança com Deus. Mais do que renovar a sua aliança, hoje, entrega o seu Isaac. Esteja decidido a chegar em casa e ajoelhar e falar: Senhor, qual é o meu Isaac? Mas eu tenho plena desconfiança de que algumas pessoas aqui sabem quais são os Isaacs. E você vai ter coragem, porque você não é filho de qualquer um, você é filho de Deus. E você vai entrar na tua casa, você vai entrar no teu quarto, você vai fechar a tua porta. E você vai dizer: Senhor, eu não tenho força, mas eu preciso entregar o Isaac. Me ajuda a entregar esse Isaac, Senhor. Deus vai fazer isso com você. O Senhor vai começar a desencadear coisas na sua vida que nunca você viu antes. Tão somente entregue o seu Isaac. Eu vou fechar essa palavra e eu quero só te lembrar de uma coisa. No livro de Esther, quando Esther vai para o palácio, ela corria um risco seríssimo de virar apenas uma concubina. De o rei usá-la uma noite e abandonar, porque não gostou dela. E ela, como uma jovem, ficaria condenada a ficar como concubina. Esquecida no harém. Talvez esse fosse o Isaac de Esther. A sua liberdade. Esther perdeu a liberdade. Só que Deus tinha um plano. O plano dela era salvar o povo de ser morto. Ela abriu mão da liberdade para entrar no palácio sem saber se o rei escolher ela para ser a rainha. Mas Deus tinha um propósito feito de que ela seria escolhida e salvaria o povo. Isso significa que o seu chamado não tem a ver com você, então você não pode reter. O seu chamado tem a ver com um povo que está lá fora e que precisa sentar aí do seu lado. E quem vai trazer esse povo é você. O seu chamado tem a ver com isso. Não é sobre você, é sobre quem precisa ouvir o que você tem. Quem precisa receber o que Deus te entregou. E o que Deus te entregou não é para ser entregue aqui, onde a gente já tem um banquete. É para ser entregue para quem lá fora morre de fome espiritual. E precisa do que você tem. Mas enquanto você não coloca esse Isaac para jogo, Deus não pode fazer, Deus não pode agir, Deus não pode te usar. E se Esther dissesse não? E se Esther dissesse não? Para fechar, Neemias. Neemias, capítulo 6, se eu não me engano. Se tiver na...
Bota no 3. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Essa é a resposta que você tem que dar para quem pergunta: por que você está sempre naquela igreja? Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Mas por que você sábado, ou por que na reunião de oração você está lá? Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Depois que eu entregar o meu Isaac, estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Se você ler esse texto todo do capítulo 6 de Neemias, você vai ver Sanbalat, Tobias e companhia fazendo de tudo para ele parar de reconstruir aquele muro. E você vai ter um monte de gente querendo que você pare. Só que, o que eu falo quando dizem para mim não ir para a igreja? Aí, ó, a resposta, ó. Estou executando uma grande obra e não posso descer. Não posso. Porque quando o mesmo povo que vem sobre você dizendo que você está fazendo muita coisa na igreja, quando eles querem fazer o que eles querem lá fora, eles vão te pedir opinião? Ninguém lá fora abre mão de fazer o que quer fazer. Você tem que abrir mão do seu Deus? A gente está sendo muito condescendente com as pessoas. Muito. A gente está querendo muito fazer a política da boa vizinhança com os outros. Só que quando é a nossa vez, ninguém respeita. Ei, fulano, tá indo para a igreja? Eu tô indo para a igreja. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Não posso descer porque meu lugar é o céu. Porque quando a gente está no trabalho, com o patrão, a gente faz assim toda hora. Trabalho é uma coisa. Agora fora, amigo, parente, vizinho, você está prestando conta pra gente que não dobra o joelho como você, não ora como você, não passa as batalhas como você, não tem que guerrear com Satanás como você. Está prestando conta pra gente que nem sabe o que é isso. Queridos, a gente precisa parar. Estou indo para oração sim, porque eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. O Senhor não se agrada de quem coloca a mão no arado e olha para trás. E o Senhor, naquele grande dia, quando eu tiver cara a cara com Ele, eu não quero ouvir o Senhor falar para mim assim: mas o fulano falou que você estava indo para a igreja e você parou, por quê? Senhor, eu fiquei assim, sabe? Para Deus não vai ter isso. Para Deus vai ter duas coisas: apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci, ou vinde, amado do meu Pai, servo bom e fiel. O que você quer ouvir, queridos? E esse dia está muito perto. Muito. Não vale a pena. Hoje o pastor leu um versículo lá embaixo, eu lembro muito desse versículo que é sobre o mundo. O mundo nos odeia. O mundo odeia a gente. Se pudesse, eliminava a gente do planeta. Não se iluda. Seus amigos, parentes que não são cristãos, estão nem aí para você. Não pensa que se importa com você não, porque não se importa. Porque se importasse com você, te respeitava. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Ah, tá bom, fulano. Vai com Deus então. Alguém faz isso para você? Não. É só crítica, não é? Só isso. Mas é isso. Amar Jesus é isso aí. É nadar contra a maré.
Entrega o seu Isaac. Não se esqueça disso. É dolorido, é doído. Mas você viu que no final das contas, Isaac não morreu. Então fica tranquilo que Deus sabe o que está fazendo. Quando Deus pede seu Isaac, Ele sabe até onde você aguenta. Até onde você suporta, Ele sabe. Não vai doer eternamente, não. Vai doer só no início. Depois que você entregar, vai passar. E quem sabe lá na frente, esse Isaac vai ser devolvido para você. Porque Deus faz isso, querido. Deus faz isso. Deus não remove nada de nós a puro gosto. Ele faz o que a gente precisa que seja feito. E lá na frente, Ele pode restituir muita coisa para você. Só pela sua obediência de entregar o seu Isaac. Amém? Você recebe essa palavra? Eu posso fazer uma oração rapidinho para vocês? Levante-se então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus. Deus querido, eu sei que nessa noite existem pessoas aqui, Senhor, que precisam entregar os seus Isaques. Coisas que às vezes essa pessoa pensou assim, não, acho que não é isso. Mas o Senhor diz, é isso aí. Deus Santo, nós sabemos que nós, por nós mesmos, não temos forças para fazer muitas coisas. Mas o Teu Espírito habita em nós. E é o Teu Espírito que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, Senhor. Espírito Santo, que nessa noite, essa palavra ecoe, Senhor, na mente dos Seus filhos. Espírito Santo, que haja um incômodo. Que haja uma incomodação grande. Até que seus filhos se ajoelhem. Não tenham outra opção a não ser ajoelhar e falar, Senhor, qual é o Isaac que o Senhor quer que eu entregue? Deus Santo, é o Senhor quem completa a obra, Senhor. Completa a obra nessa noite. Que todas as fortalezas venham ser jogadas por terra. Todas as fortalezas mentais, Senhor, espirituais, sejam desfeitas. Deus, que o coração de pedra se transforme num coração de carne. Deus, que nós possamos ser moldados, Senhor, pela sua mão. Que nós possamos ser barro maleável nas suas mãos, Senhor. Aptos, Senhor, para sermos moldados e trabalhados, Senhor. Ah, Deus, nós não queremos e não somos casa rebelde, Senhor. Mas queremos, Pai, em nome de Jesus, dizer sim ao Teu chamado. Dizer sim, Senhor, à Tua vontade. Queremos ser obedientes, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajude, Senhor, a ser obedientes à Tua palavra. Espírito Santo de Deus, começa a brotar dentro de nós o desejo de fazer, Senhor, cumprir a Tua palavra em nós. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a cada um de seus filhos. Esclareça, Pai, aquilo que eu não consegui esclarecer. Que o Senhor traga à tona, Senhor, a Tua vontade na vida de cada um. Porque eu sei que há ministérios aqui, Senhor, que o Senhor quer levantar ainda mais. Mas precisa se entregar, Senhor, esses Isaques. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra e pela Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Embora não pareça num primeiro momento, Senhor, mas é, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Porque o Senhor corrige a quem ama, Senhor. O Senhor nos ama e por isso nos corrige. E porque grandes coisas o Senhor tem para fazer para nós, Senhor. Através do Teu nome e da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos e nós agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?
Amém, igreja?